Olá! Hoje na nossa série sobre espaço, vivências, eu vou falar as diferenças entre uma sessão de Theta Healing ou de barras, né? Barras já que geralmente é só pessoalmente mesmo. Ou de constelação familiar, uma sessão particular, específica sobre o seu tema. E uma sessão, uma meditação, um vídeo de YouTube. Quais as diferenças? O que é melhor? Será que é suficiente? Tem muitas pessoas que me perguntam isso. É o suficiente eu fazer uma meditação de Theta Healing, por exemplo, sobre, não sei, timidez, sobre vergonha, sobre medo, sobre algum trauma? E ao mesmo tempo que eu digo sim, eu digo não. Então tudo depende. Porque a sessão que a gente faz pelo YouTube, né, esse canal, eu criei ele por esse motivo. Porque eu tive uma crise de ansiedade em um dia. E desse dia eu tava precisando de um amparo, de alguém para me ajudar, de uma palavra amiga. E era madrugada, não tinha acesso a nenhuma pessoa. Então eu fui procurar um vídeo no YouTube. E eu vi um canal de uma Theta Healer maravilhosa, eu super recomendo ela, é maravilhosa. Me deu realmente um certo alívio naquela situação, mas não foi completo, vamos dizer assim. Eu lembro que até uma pessoa tinha me falado, né, uma professora minha, eu não lembro mais de qual curso, que eu fiz tanto curso lá na minha vida, mas ela falou assim: você vai alinhar os chakras de uma pessoa, ela vai virar a esquina dela, se ela não mudar as crenças dela, e ela vai atravessar a rua e todos os chakras dela vão estar desalinhados. Então, é exatamente isso. Quando a gente faz uma sessão, a gente vai cavar, né? Ir até a raiz. Porque quando você chega na crença raiz, daquilo que está sustentando todo aquele prédio, todo aquele trauma, toda aquela energia que está sustentando aquela casa, aquela crença, e você corta a raiz, você tira tudo, você desmonta, acaba de uma vez. Então, por que eu resolvi fazer um canal no YouTube? Tanto é que tem muitas pessoas que me mandam mensagem, né? E aí eu fico ouvindo elas falando: você tem que meditar de tal jeito, você não pode meditar com tela preta, ou você não pode meditar com tela colorida, ou você tem que aparecer no vídeo, você não tem que aparecer, ou você tem que, não sei, falar mais alto, falar com música, tirar música, encaminhar a luz de Deus. Tem pessoa até que uma vez tinha uma pessoa falar: você não chegou em teta, você tá inventando, impossível. Você tem que subir mais alto, fazer isso, fazer aquilo, dançar funk, alguma coisa, entendeu? Tipo, as pessoas elas não começam a. Aí eu falo pra pessoa: faz um canal então, faz um canal no YouTube. É tão fácil, você não precisa nem aparecer. Eu apareci no começo e falei: não quero mais aparecer, porque começou a desviar muito o objetivo do canal. Que era exatamente isso, era uma pessoa que está desesperada a procurar uma saída, procurar um alívio para isso. E outra coisa, por que eu às vezes eu encho de coisas, de crenças negativas? Eu faço uma leitura do campo energético
sobre aquele tema. Muitas vezes não é nem o que eu vejo, o que eu sinto. Eu peço ao Criador para me mostrar uma leitura geral, que o Criador, porque Deus sabe quem está ouvindo isso, Deus sabe quem está precisando daquilo. Então eu tento ao máximo procurar essa crença raiz que está sustentando o medo, a ansiedade de uma pessoa. Os outros canais no que eu já procurei, de Teta Healing ou de meditação, enfim, eles fazem mais downloads positivos, né? E essa seria, acho que eu até posso explicar um pouco também sobre a diferença entre o Teta e, por exemplo, o segredo, né? A lei da atração, as crenças do segredo, aquele livro, eles falam exatamente disso, que a gente tem que pegar, pensar positivo. Tudo que é positivo vai atrair o positivo. Se você pensar com fé, você vai realizar e tudo mais. Tata Healy acredita nisso, isso é 100% verdade. Mas se você tiver uma crença negativa, uma raiz do mal, vamos dizer assim, que tá barrando, ela vai sempre competir com a crença positiva. Então, ao mesmo tempo que você tem uma crença negativa, você vai continuar com a crença positiva. Então, o que eu sempre falo? Eu tiro o lixo antes de colocar perfume. Então, eu sempre faço Teta Healy uma leitura no meu canal, uma leitura ampla, para tentar encontrar as crenças raízes da maioria das pessoas que estão vendo os meus vídeos. E eu peço ao Criador para que eu consiga acessar o máximo de crenças raízes que estejam em torno de mim, em volta de mim, que sejam minhas, que sejam da minha família, que sejam da minha vizinhança, ou das pessoas que estão ouvindo esse canal, porque Criador de tudo que é, tudo é possível. E eu acredito realmente que se eu encontrar a crença raiz de alguém que está ouvindo o vídeo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois que eu gravei, o Criador pode perceber essa crença raiz e me falar. Muitas vezes eu faço vídeo e eu me surpreendo, porque eu sempre peço ao Criador, eu sou sempre aberta, me mostra quais crenças raízes que estão em volta disso, em torno disso, que tem que ser quebrado, tem que ser tirado isso. Então, as diferenças que eu vejo, que eu quis fazer, que eu escolhi fazer no meu canal para com os outros, é sempre procurar encontrar a crença raiz. Por isso, muitas vezes, eu até extrapolo, né? Assim, questão de quantidade de vezes que eu falo, porque eu vou procurando a crença raiz de todo mundo. E assim, sei lá, 70 mil pessoas, 70 mil visualizações. Meu cérebro entra em combustão, eu suo muito. Minha mãe até fala, né, que o lugar onde eu sento vira uma poça d'água. Eu tenho que tomar um banho depois das minhas sessões que eu faço no canal. Eu perco a minha voz muitas vezes. Muitas pessoas, inclusive, que me pedem sessão particular, a amigos, assim, pessoas assim que convivem comigo, que fazem trocas energéticas, clientes, pacientes, inscritos, né, pessoas seguidores aqui do canal, me pedem, eu quero uma sessão particular com você. Aí eu falo, olha, não posso dar uma sessão particular, porque eu estou ocupada fazendo vídeo pro canal. Aí a pessoa fala, mas seu vídeo é de tanto tempo, você não gasta isso, você nem isso, aquilo. Um dia eu inventei de fazer 2 vídeos seguidos, porque eu errei a data. E eu tinha falado a data e eu falei, não quero apagar esse vídeo. Vou fazer, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho 2 celulares, né? Que eu posso gravar em 2 celulares diferentes. Por conta de tempo e tal. E espaço no celular, né? E aí eu gravava num celular, aí eu gravava no outro. Eu fiquei 1 hora falando, sem parar praticamente, né? Eu terminei os 2 vídeos.
e acabou a minha voz. Eu não conseguia mais falar. E eu fico desidratada, eu suo muito, porque o meu cérebro, ele não entra em estado de teta. Eu acho que eu desisti do teta. O meu estado entra em estado de gama, praticamente, com estado de cura instantâneo. Eu não sei por que isso acontece. O Criador sabe por que isso acontece. E eu fico assim, com uma voz extremamente rápida, a minha voz muda. Eu já fiz várias meditações que enquanto estou meditando, eu percebo que a minha voz muda totalmente. Parece que, sei lá, tem alguém falando na minha boca. E eu acredito que essa conexão com o Criador, que é imensa, e muitas vezes o Criador me obriga a falar coisas, não me obriga a nada, né? Mas me conduz a falar certas coisas que são muito pesadas, são muito fortes, muito assim, até politicamente incorretas, né? Porque numa sessão particular eu não falaria isso para uma pessoa, porque além de eu ficar constrangida, eu acho que a outra pessoa iria se sentir extremamente invadida, atacada, envergonhada. Eu já fiz coisas assim de falar aqui nesse canal, que eu ia até mencionar um exemplo, mas eu fiquei. É tão assim assustador, mas isso pode ser algo que alguém que tá ouvindo aquele vídeo precise ouvir, sabe? E eu acho maravilhoso a gente ter esse espaço no YouTube para falar coisas que numa sessão privada você não teria coragem de falar, né? Tem pessoas assim que têm crenças bizarras, né? Tem uns desejos, umas vontades tão, tão loucas que a gente assim fica, nossa, mas quem são essas pessoas? E tipo assim, uma dona de casa, né, com floristas pode ser uma pessoa que tem algum desvio, uma de conduta moral, vamos dizer assim. Então, esse canal a gente fala coisas assim, tipo assim, o máximo do absurdo, né? De tão pesado muitas vezes, inclusive. Que numa sessão particular eu acho que uma pessoa nunca iria falar sobre isso abertamente. E eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de tirar de alguém, se alguém estiver passando por isso, né? E as sessões particulares, elas vão fazer exatamente isso. Elas vão olhar para você como um todo. Elas vão não só colocar coisas positivas, mas elas vão tirar principalmente as negativas. E isso vai ser extremamente específico de cada um. Eu sempre falo, a gente nunca tem que deixar de plantar uma semente, né? O terreno certo vai florescer, vai semear, vai plantar, né? E eu acho que tudo depende da disposição que a pessoa está. Ela está disposta, ela está aberta. Então, assim, se você realmente acredita que uma sessão particular é necessário, vá em frente. Mas se você acredita, olha, eu acho que uma meditação no YouTube pode sim me curar, vai acontecer. Porque depende muito também da intenção que você tem, da fé que você acredita nisso. Porque nós não podemos dimensionar a fé de alguém, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa pode atingir uma cura instantânea, um milagre, em 30 segundos, a outra pessoa pode atingir um milagre em 1 ano, 2, 3. Ou nunca atingir o milagre também. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que faz medicina e ela tem uma religião. E eu tava falando, o Teta Healing, ele pode curar pessoas. Aí falou, mas então não vai precisar de médicos. Mas exatamente, né?
Assim, tem pessoas que precisam dos médicos, elas precisam de remédios, elas precisam de algo físico. E tem pessoas que querem cura através de Deus e que elas têm fé o suficiente, grandemente para isso. Tem pessoas assim que podem ir todo domingo numa igreja procurar uma cura através de Deus, só que elas não acreditam que Deus cura o físico. Ou elas acham que estão pedindo muito a Deus, ou elas acham que Deus não tem obrigação, tá fazendo uma coisa mais importante, abre aspas, do que te curar. E essas pessoas não vão ser curadas, enquanto uma outra pessoa, sei lá, que tiver ouvindo um vídeo depois de fazer algo errado, não sei, em algum lugar, ela pode conseguir uma cura que uma pessoa que está numa religião acredita que é impossível. Então é tudo a disposição, é tudo a quantidade de fé, é tudo onde a semente vai ser jogada, sabe? É essa questão, qual terreno fértil que você tem? Se você acredita que você é digno do amor de Deus, se você acredita que você é digno de uma cura, se você está preparado para receber uma cura, porque muitas vezes a pessoa também ela começa a impor barreiras, né? De eu não sou digno de cura, ou vou ficar extremamente assustado se eu ver uma cura instantânea, porque é uma das coisas mais misteriosas e maravilhosas também que eu já vi. Tem muitas pessoas que elas temem estar perto de Deus. Estar perto de Deus é algo maravilhoso, só que tem muitas pessoas que não aguentam a frequência, a energia de Deus, porque se sentem pecadoras, se sentem mal, acham que Deus vai julgá-las, vai condená-las, que Deus é um ser tão divino, tão maravilhoso, tão perfeito, tão bonito, que muitas vezes a gente chega perto dele, a gente fica assim, acovardado, pequeno, não se sentindo bem, e muitas pessoas fogem de Deus e fogem de ver uma cura, inclusive, nisso. E eu acho assim que tudo tem o seu tempo, que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu preparo, cada um tem o seu tamanho da sua fé. E não é um é melhor ou maior ou pior que o outro. Isso é algo individual. Por isso que a gente tem que sempre olhar para cada caso. Por exemplo, um caso que aconteceu comigo, eu fiz o digging, que o digging, né, seria o curso do Teta, que é cavar, e que é só pra gente cavar crenças. E tinha duas pessoas fazendo o curso junto comigo, e essas duas pessoas tinham fibromialgia. E eu comecei a fazer várias perguntas, né, para procurar as crenças delas. Uma delas, vamos dizer, a pessoa A sempre dava positivo, que aquelas crenças ela tinha, seriam as crenças raízes. E a gente eliminava, tirava, e na pessoa B isso não acontecia. E eu fiquei assim, como que a mesma doença numa pessoa que, vamos dizer, tem uma expansão de consciência, né? Levada, assim, já tá desperta, já tá procurando caminhos espirituais. Por que que a mesma doença não tem a mesma causa, né? E isso que é tão fantástico, porque pode ser que a mesma doença tenha a mesma genética, mas ela não tem as mesmas crenças que seguram isso. E a gente fez um digging, acho que foi 1, 2 horas. Foi bastante pesado até chegar na crenças raízes da pessoa B, e foi por um acaso que aconteceu. Porque enquanto eu fazia os comandos,
eu falei uma palavra, acho que eu falei agressão. A hora que eu falei aquela palavra, desmoronou todas as crenças raízes. Porque aquela pessoa, ela usava, né, a fibromialgia para se autoagredir. E enquanto a outra pessoa usava a fibromialgia por outros motivos. E foi tão fantástico aprender e entender isso, porque nem todas as doenças têm o mesmo motivo que as mantém ali ligadas, né? A doença é o caminho da cura. Então, assim, o que aquela doença está querendo que você cure? Que você cure a si, que você cure a sua família, que você cure a humanidade, todo o seu sistema. E eu acho que essa é a principal diferença entre uma sessão particular e uma sessão através de uma meditação de YouTube. Você tem que olhar para você, não só para o geral. O geral vai te aliviar muito. Esse canal é tipo assim, se não curar, vai te aliviar tremendamente. É o objetivo dele. E eu noto assim que eu tenho inscritos maravilhosos, tenho seguidores maravilhosos que eu amo, agradeço de paixão por estar conectada, porque eu realmente sinto a energia de muitas pessoas, muitos de vocês eu sinto a energia. De verdade, quando eu falo alguma crença, eu tô sentindo vocês meditando aí, eu estou ouvindo, o Criador tá conectado conosco, ele tá me mostrando muitas coisas. E é fantástico, é maravilhoso. E eu agradeço muito a Deus por isso existir na minha vida. E eu vejo pessoas assim que realmente, vamos dizer, eu joguei a semente, a pessoa plantou, germinou, cresceu uma árvore, a pessoa desenvolveu, transformou e é maravilhoso. Eu falo, gente, que poder, que coisa incrível. E tem pessoas assim que elas já partem para outros, os terrenos delas, né? Elas estão cheias de barreiras ainda, elas estão com lanças na mão, né? Que eu sempre falo, com pedras, e querem um enfrentamento, né? Elas não estão querendo se curar, elas estão ali, igual eu falei, elas não estão com fé, elas estão com curiosidade. Ah, vamos ver se você presta mesmo, se você faz alguma coisa mesmo. Isso não funciona. Então, assim, se você não acha que é o caminho certo, o jeito certo que a pessoa está fazendo, não vai funcionar. Você tem que ter conexão com a pessoa que você está permitindo entrar dentro de você de uma certa forma. Porque eu entendo, e eu entendo muito isso agora, porque no começo eu não entendi, agora, graças a Deus, já entendo. Que muitas vezes não é a pessoa que está te atacando, é o cérebro que está te atacando, porque ele quer sobreviver, ele quer que aquelas crenças permaneçam ali. E muitas vezes eles começam a te atacar que é para te afugentar, vamos dizer assim, porque está sendo muito profundo. Aquelas crenças que a gente vai tirando, aqueles galhos, né, antes de chegar na raiz, tá doendo, tá machucando, tá incomodando. Olha, essa crença que eu tinha fazia com que eu permanecesse num casamento tóxico, por exemplo. Você tirando isso daqui, eu vou me separar do cara que me bate. E isso é algo que o seu cérebro, você na sua zona de conforto, tá mantendo. Enquanto. São coisas horríveis, inclusive, que você mantém na sua vida. Por comodidade. Ou porque você tá ganhando alguma coisa com isso. E isso é uma das coisas mais horríveis e verdadeiras que existem. Porque muitas pessoas mantêm, por exemplo, uma doença para receber o INSS. Imagina você curar uma pessoa que ganha dinheiro com isso. Olha, eu vou contar uma coisa.
Eu tenho uma pessoa assim que eu admirava muito, que ela era a Tata Healer. Muito, muito foda, assim, maravilhosa. O poder dela é muito intenso. E essa pessoa começou a ganhar muito dinheiro, muito seguidor, muito like, muita assim, muita fama por conta dela falar sobre as tragédias e todas as coisas horríveis que aconteceram na vida dela. E o que acontece? Ela começa a atrair coisas horríveis e tragédias e um monte de coisas horríveis para a vida dela, porque através disso ela consegue fama, através disso ela consegue ser olhada, ela consegue ser vista. E é horrível você precisar de algo ruim para você ter o seu trabalho, por exemplo. Pessoas assim, por exemplo, que são fofoqueiros. Aí você tira, você cancela, por exemplo, a fofoca. E a pessoa trabalhava exatamente sendo blogueira de fofoca, de contar sobre os podres de todo mundo. Então, é algo assim que a pessoa que ela depende financeiramente daquilo. Você tirar isso, meu Deus, vai ser atacado extremo. Então tem pessoas assim que eu vejo que não são elas que estão me atacando. São as crenças que ela tinha, que sustentavam ela financeiramente, emocionalmente, que mantém ela em estado de ataque, e elas se sentem extremamente ofendidas e machucadas quando a gente começa a tirar isso. Então foi uma evolução também que me aconteceu. Hoje em dia, quando alguém começa nisso, eu falo, faz um vídeo, faz um canal de meditação do jeito que você achar melhor. Mas a gente consegue a desviar, entende? Dessas negatividades. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre procurar alguém que a gente se sente confiável. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que notar. Será que não é a gente que tá colocando barreiras para aquela pessoa não nos curar? Porque a gente tá ganhando alguma coisa com aquilo? Por exemplo, igual eu falei, tem pessoas que elas gostam de ser sugadas, de serem esvaziadas, de serem abusadas, de serem vítimas, porque aquilo ali vai fazer com que ela ganhe algo. Ela ganhe amor, atenção, dinheiro, a um companheiro, porque ela acha que o amor é abuso. Então, atrai essas pessoas para a vida dela. E quando a gente pode POC destrói isso, você fala, como que eu vou viver a partir disso? Não sei viver. Aí você coloca uma nova informação, né? Coloca, substitui por amor incondicional, substitui posso viver o amor sem abuso, sem precisar ser esvaziado, enfim. E eu acho que falei demais, gente. Eu acho que é isso. A grande diferença entre uma meditação no YouTube e uma meditação particular, primeiro, é olhar muito para si, é ter mais tempo, né, sobre as suas perspectivas e principalmente a sua disposição, estou disposta a isso. Se você estiver disposta, se você tiver o terreno fértil, se você tiver, estou aberta, estou livre de barreiras, assim, não tem barreiras contra você, tanto é que esse foi um dos quesitos pelo qual eu optei por não aparecer também mais nos vídeos, que é quando a pessoa olha pra tua cara, olha pra cor do cabelo, sei lá, pra maquiagem que você tá usando, pra roupa que você tá usando. Não gosto de vermelho, não gosto de azul, então essa pessoa não vai me curar. Ela tá usando uma roupa, você tá usando preto, por exemplo. Uma pessoa de luz não usa preto, né? Tem até, até um vídeo engraçado disso. Enfim, você começa a colocar barreiras na pessoa, então destrói essas barreiras de dentro de você, sabe? Para de acreditar que a pessoa tem que meditar de tal forma para ela curar,
ou que ela tem que estar vestida de tal jeito, ou ela tem que, sei lá, ter tais profissões, né? Psicóloga, psiquiatra, advogado, isso, aquilo para te curar. Só esteja disposto que realmente a meditação no YouTube vai te ajudar, vai te curar se você estiver disposta. Ou se você precisar realmente de alguém, procura alguém que você realmente sinta essa conexão. Mas se você não conseguir encontrar uma conexão, baixe suas barreiras e fala que todas as crenças que te impedem de receber uma cura dessa pessoa seja cancelada e se entrega porque é Deus que está fazendo. Deus tem todas as formas e ferramentas para isso. Então é isso, gratidão. Desculpa imenso, meu Deus, eu falei meia hora. Agora acabou minha voz de novo. Ai, beijo, gente. Tchau.